boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Suspeito de participar do planejamento de ataque em Guarapuava é preso. A cidade no Paraná foi invadida por 30 homens fortemente armados. Mais uma ação do chamado Novo Cangaço. Os moradores viveram momentos de terror. Várias pessoas foram feitas reféns. Nem o batalhão da polícia escapou dos bandidos. Em São Paulo, o homem joga carro contra o da ex-mulher. Ele ainda usou uma barra de ferro para bater na vítima. Em Xangai, já são quase 2 meses de lockdown e a população se revolta. As perdas econômicas dos 25 milhões de habitantes do maior centro financeiro chinês também preocupam. Vamos mostrar também um resgate emocionante. Um bodyboarder se arrisca para retirar um salva-vidas do mar agitado no Rio de Janeiro. O Renan só voltaria para a água no dia seguinte para disputar as semifinais da competição. Dessa vez eu não realizei meu sonho de ser finalista brasileiro e nem de ser campeão. Não ganhei o campeonato, mas ganhei mais uma vida. Essas notícias e muito mais você confere no Rede TV News. Aqui você fica bem informado. E o Rede TV News de hoje começa em conexão direto com Brasília, porque o governo reservou 11 bilhões e 700 milhões de reais para reajuste salarial dos servidores públicos no ano que vem. Quem conversa ao vivo com a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa noite, seja bem-vinda. O governo já tem uma ideia, de quanto pretende gastar com o reajuste dos servidores no ano que vem. Mas e para esse ano, esse reajuste já foi definido? Oi, Milena, boa noite para você, para o Augusto, para todos que nos acompanham. Ainda não, viu? A principal proposta que nós anunciamos aqui no Rede TV News na semana passada seria um reajuste linear de cerca de 5% para todos os servidores. Mas a ideia tem encontrado resistência de várias categorias. Isso porque, inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro, ele havia anunciado essa intenção de conceder o aumento apenas para os servidores da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e também da Polícia Rodoviária Federal. Mas com a greve de várias categorias, como do Banco Central, INSS e auditores da Receita Federal, veio aí a ideia, de poder reajustar para todas as categorias. E aí está esse impasse, porque eles estão achando 5% muito pouco. O secretário especial do Tesouro, do Orçamento, Esteves Conaldo, ele disse hoje que a conta está apertada e que ainda nada está definido. Vamos acompanhar. Todo mundo quer mais, todo mundo deseja mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerável. Enfim, e não está decidido. O reajuste de 5% ele é uma das propostas que estão na mesa. Então, não houve uma decisão tomada nesse sentido. Um conjunto de propostas na mesa e não há nada oficial, nenhuma definição nesse sentido. Esses 11 bilhões e 700 milhões de reais, eles estão previstos na LDO do ano que vem, que é a lei aí que determina as metas, e as prioridades do orçamento do governo federal. Como ela precisa ser votada no Congresso Nacional, pode haver mudanças. Segundo o secretário, esses recursos previstos são uma reserva que o governo, que o presidente pode usar para tomar essa decisão. Ele lembrou que o país está em déficit cerca de 11 meses com as despesas públicas e que é preciso aí reavaliar tudo isso, com o teto de gastos, para tentar buscar um equilíbrio fiscal. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Mônica. Após decretar o fim do estado de emergência de saúde pública no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez questão de destacar que a Covid-19 ainda não acabou. Uma portaria será editada até o final desta semana, com todos os dados que levaram o Ministério a pôr um fim no estado de emergência de saúde pública. O ministro Marcelo Queiroga enfatizou que, mesmo com a decisão que dura desde fevereiro de 2020, as políticas públicas com relação ao vírus serão mantidas. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. A Covid não acabou e nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E nós precisamos
conviver com essa doença e conviver com esse vírus. Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem diminuído a letalidade e cada dia nós vislumbramos um período pós-pandêmico mais próximo de todo mundo. O anúncio de mudança do estado de saúde foi dado pelo ministro ontem à noite, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Segundo Queiroga, isso só foi possível por 3 aspectos: a queda nos números de casos confirmados e de mortes pela Covid-19 nas últimas 2 semanas, a grande cobertura vacinal da população, em que mais de 70% tem um esquema vacinal completo, e a capacidade do Sistema Único de Saúde em atender em conjunto os casos de coronavírus e de doenças graves que ficaram em segundo plano durante o pico da pandemia. A adoção do estado de saúde pública permitiu que governos adotassem medidas emergenciais durante a pandemia, como a contratação temporária de profissionais de saúde, a compra de insumos e serviços sem licitação pública e o uso emergencial de vacinas. Agora, com a queda das medidas sanitárias, várias normas poderão ser afetadas, como o teletrabalho, a regulação da telemedicina e o uso obrigatório de máscaras, que em várias partes do Brasil já foi revogado. Marcelo Queiroga também deixou claro que não é função do Ministério acabar com a pandemia de Covid-19. Função esta que cabe à Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela analisa o contexto internacional e nós aqui analisamos o contexto nacional. O governo oficializou a nomeação de Vitor Godoy como ministro da Educação. Ele ocupava o cargo interinamente desde o fim do mês passado, quando o ex-ministro Milton Ribeiro deixou a pasta. Vitor Godoy é o 5º ministro da Educação no governo do presidente Jair Bolsonaro e, desde julho de 2020, ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. Antes, foi auditor de finanças da Controladoria Geral da União. Vitor Godoy é engenheiro de redes de comunicação de dados, pós-graduado em altos estudos em defesa nacional pela Escola Superior de Guerra e em globalização, justiça e segurança humana pela Escola Superior do Ministério Público. Há menos de 2 anos em operação no país, a transferência bancária via Pix caiu no gosto do brasileiro. Mas você sabe o que fazer quando o dinheiro é enviado para uma conta errada? Por lei, quem recebe a quantia indevidamente tem que devolver. Confira agora na reportagem de Murilo Rincon. Criado em novembro de 2020 pelo Banco Central, o Pix precisou de apenas 1 mês para ultrapassar as transferências via DOC. E hoje é o método de movimentação bancária mais usado do país. Segundo o último levantamento, são mais de 1 bilhão e 300 milhões de pagamentos. O funcionamento é muito simples. A pessoa acessa o aplicativo do banco, define o valor, coloca a chave Pix do destinatário, para o qual a quantia deve ser enviada, e depois confirma. Pronto, dinheiro enviado e disponível instantaneamente. Mas apesar de toda essa facilidade, ainda é possível que ocorram enganos, como aconteceu com a Bárbara, quando tentou fazer um pagamento para uma amiga em dezembro do ano passado. Eu vi lá que era um nome diferente, mas como ela é minha amiga, eu confiei. Falei, vou depositar porque deve estar tudo certo. Mandei o comprovante para ela, ela me mandou uma mensagem desesperada, falando, não era esse Pix, eu te passei errado, passei o Pix de uma pessoa que eu acabei efetuando uma compra também. E o que a gente faz? Ela até tentou contato com o banco e com a pessoa para quem fez o pagamento, mas até hoje não conseguiu o dinheiro de volta. A pessoa concordou que ela tinha recebido um valor que não era dela, pediu desculpa, já vou efetuar o retorno, e de má fé foi enrolando, até que ela terminou o contato, bloqueou e a gente não consegue mais acesso a essa pessoa. O Vinícius também se confundiu ao fazer uma transferência por meio do Pix, mas conseguiu recuperar o dinheiro. Peguei o telefone, que eu vi que eu tinha digitado erroneamente, e mandei uma mensagem para a pessoa. E aí a gente conversou, ajustou ali muito rapidamente, e aí nesse caso foi bem tranquilo, eu tive muita sorte. O Pix caiu nas graças do brasileiro, e com tanto dinheiro sendo movimentado por meio da ferramenta, não é difícil que de vez em quando aconteçam alguns erros, principalmente na hora de digitar a chave. Mas e quem recebe esse dinheiro sem querer? Será que pode ficar com ele? Essa história de que achado não é roubado, isso não é verdade. Então, aquele que recebe o Pix de forma indevida, recebeu por algum tipo de erro, ele não pode ficar com o dinheiro. Ele tem que sim
devolver imediatamente, para não incorrer em crime. O crime que ele pratica é o crime de apropriação indébita e ele pode responder por detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O advogado também explica o que fazer numa situação como essa. Você deve, primeiro, registrar isso com o seu banco, registrar uma ocorrência no seu banco, registrar uma ocorrência no banco daquela pessoa que recebeu o Pix e entrar em contato. O banco tem a obrigação de dar o contato dessa pessoa, entrar em contato com ela e tentar receber amigavelmente. Se você não consegue, aí você faz um boletim de ocorrência na polícia, registrando então aquilo que aconteceu e se não consegue a devolução, ingressar também com uma ação cível para receber o dinheiro de volta. Olha, a segunda-feira pós-feriado é sempre aguardada pelos consumidores que querem comprar ovos de chocolate por preços mais acessíveis. A data é conhecida como a Xepa da Páscoa. O consumidor quer comprar, mas com a grana curta e o impacto da inflação, o jeito é esperar o momento certo. Eu espero passar primeiro, né? No dia assim eu não vou não, assim, no meio da semana não. E quando passa 2 dias, que aí é melhor de você comprar porque tem a xepa e pega na promoção. E a promoção é sempre tentadora. 2 por um preço de 1. Aí eu falei, eu vou levar, para alegrá-las um pouco, né? Tradicionalmente, a Xepa de Páscoa é a oportunidade para o consumidor comprar ovos de chocolate em promoção e para o comerciante a chance de zerar o estoque. Esse ano o preço do ovo estava 40% mais caro que em 2021 e as vendas do produto na Páscoa vêm diminuindo a cada ano. A gente tem tido essa sensibilidade. Com certeza a falta de orçamento familiar e a inflação que é mundial tem dificultado o crescimento em todos os setores, inclusive na Páscoa. Mesmo com as dificuldades, as prateleiras neste supermercado estão quase vazias. No estoque só restam 1.000 unidades do ovo de 250 gramas. Mas nesta semana deve vender tudo. É um conjunto grande de desafios, tanto para o consumidor que quer comprar e está nesse momento sem dinheiro, quanto para as lojas que querem vender e ficam buscando alternativas de promoções, essas inovações promocionais e no final da história não querem morrer com produtos que acabam vencendo e ficando fora da validade. O vendedor desta loja, não é bobo nem nada, ofereceu uma degustação para a Edith, com chocolate da marca própria, e se deu bem. E a senhora esperou esse dia que tem essa tradicional xepa, o preço tem uma promoção? Lógico, porque você vai comprar um de qualidade, você vai pagar o preço, então você espera a promoção. E data, tudo que é bom qualquer dia do ano, né? Isso aí. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Como a gente vê aqui no mapa, ainda chove em praticamente toda a região norte e também no nordeste. Em todo o centro-sul, o tempo fica firme e se chover vai ser em pontos isolados, viu? É o caso da região sul, onde tem previsão de chuva no litoral dos 3 estados, só que de forma fraca e localizada. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, dia abafado e ensolarado. E no domingo de Páscoa, quem estava no litoral de São Paulo foi surpreendido por um fenômeno raro registrado pelos moradores da região. Este arco-íris duplo foi visto na orla de Santos. Linda imagem, né? Amanhã, o dia começa com temperaturas baixas em São Paulo. Pode ter névoa nas primeiras horas, mas depois o sol aparece. Aos poucos, a temperatura começa a subir. Olha só, 24 graus amanhã e 25 graus na quarta-feira. No Rio, a mesma coisa. Frio pela manhã e calor no período da tarde. Mínimas de 17 graus amanhã e na quarta-feira e máxima de 29 graus. No Nordeste, dia instável e com chuva no Maranhão, no Piauí e no Ceará. No litoral, o sol até aparece, mas ainda chove no período da tarde. E a forte chuva que cai em Salvador desde o final de semana continua causando transtornos por lá. Até agora, 7 sirenes foram acionadas pela Defesa Civil por causa do risco de deslizamentos de terra. Mais de 150 pessoas estão desabrigadas. Amanhã, apesar da previsão de chuva, o dia vai ser abafado. Em Salvador, a máxima pode chegar aos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.
Começou em Belo Horizonte o julgamento de um médico acusado pela morte e retirada ilegal de órgãos de uma criança de 10 anos. O menino teria hoje 32 anos. O caso aconteceu em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, e as testemunhas e o réu serão ouvidos virtualmente. As conexões de internet foram testadas antecipadamente no Fórum Lafayette, na capital mineira. O réu será ouvido em São Paulo e as testemunhas de defesa nos fóruns das cidades onde moram. A única testemunha de acusação é o pai da vítima. Já conversei com meu advogado agora de manhã e nós estamos esperando agora os debates, né? O médico Álvaro Ianhas, de 77 anos, é apontado pelo Ministério Público como chefe de um esquema de tráfico de órgãos. Ele e outros médicos teriam sido responsáveis por procedimentos incorretos na morte e remoção de órgãos do garoto Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, que caiu de uma altura de 10 metros no prédio onde morava. O caso aconteceu no ano 2000. Ele matou para poder fazer a retirada do órgão. Ele é o médico responsável pela retirada dos órgãos. Ele era o médico que era o diretor da Santa Casa, onde se fazia o transplante de órgão. Ele é o dono da clínica Néfros, onde era feito o transplante ilegal de rins. Desde 2014, 5 médicos foram julgados e condenados a até 25 anos de prisão, mas ganharam o direito de recorrer em liberdade. Já o anestesista foi absolvido. O julgamento de hoje aqui em Belo Horizonte começou com o sorteio dos jurados, 4 mulheres e 3 homens. Logo depois foi lido o relatório do caso. A primeira testemunha a prestar depoimento foi o pai do menino, que teve os órgãos retirados pelos médicos. Paulo Ayrton Pavese mora atualmente em Milão, na Itália. Ele deixou o Brasil depois de sofrer ameaças. Nós estamos já preparados aqui, o tribunal já está aberto, né? De acordo com a Justiça, o exame que apontou a morte cerebral do menino de 10 anos teria sido forjado e o garoto ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. O médico Álvaro Ianhas é julgado por homicídio qualificado. Ele nega as acusações e a defesa ainda não se pronunciou. Se o menino estava com morte cerebral, para que anestesiou? Anestesiou porque não tinha morte cerebral. Se não tinha morte cerebral, não podia ter transplante. Um motorista de aplicativo foi morto e outro ficou ferido durante assaltos no fim de semana em Fortaleza. Desde que o serviço começou a ser oferecido no estado, quase 40 motoristas foram assassinados no Ceará. Jorge Alisson tinha 23 anos e morreu na madrugada de ontem. Câmeras de segurança mostram o veículo do motorista de aplicativo em um bairro da periferia de Fortaleza, momentos antes do crime. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto dentro do carro. A vítima sonhava em ser jogador de futebol e chegou a participar das categorias de base de alguns clubes. Em outro bairro da periferia da capital, 3 assaltantes roubaram e atiraram em mais um motorista de aplicativo de 26 anos. Este vídeo mostra os criminosos abandonando o carro e roubando uma motocicleta. Veja que os 3 assaltantes fogem na moto. O motorista sobreviveu. O serviço de transporte por aplicativo chegou ao Ceará em 2016. Segundo a associação do setor, nos 6 anos de atividades por aqui, 38 motoristas foram assassinados durante o trabalho. A pessoa que estava trabalhando foi assassinada por uma pessoa que não quer trabalhar e que está livre, andando em liberdade, enquanto a nossa categoria está aqui, mais uma vez, lamentando a morte de mais um motorista. Em outro caso envolvendo motorista, a polícia divulgou imagens da prisão de 2 criminosos suspeitos de roubar e matar um homem de 36 anos na região metropolitana de Fortaleza. O veículo foi recuperado. O nome da vítima não foi divulgado. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou a falsa enfermeira acusada de enganar empresários na venda de vacinas contra a Covid-19. Cláudia Torres foi denunciada pelo Ministério Público por forjar um esquema para furar a fila de vacinação. Segundo o MP, o companheiro, o irmão, os 2 filhos dela e um amigo da família também participaram do esquema. Todos respondem em liberdade. O caso aconteceu em março de 2021, quando a campanha de imunização atendia apenas profissionais da saúde e idosos.
O grupo passou a oferecer doses de uma suposta vacina contra a Covid-19 por R$ 600 e chegou a organizar um drive-thru dentro de uma garagem de ônibus. A investigação apontou que o líquido aplicado como vacina era soro fisiológico. Meia tonelada de cocaína foi apreendida na região de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. A droga estava em uma aeronave interceptada durante uma operação das polícias federal e militar. O piloto e os tripulantes conseguiram fazer um pouso forçado na mata e fugiram. No bimotor, os agentes também encontraram 4 fuzis e até agora nenhum suspeito foi localizado. No Paraná, 450 quilos de crack foram encontrados dentro de um avião agrícola. Segundo a Polícia Civil, a carga é avaliada em cerca de 20 milhões de reais. O motorista de um carro que dava apoio para a aeronave foi preso em flagrante. O piloto conseguiu fugir. Um supermercado foi assaltado e saqueado na zona norte do Rio de Janeiro, perto do Complexo do Alemão. A polícia foi até o local, mas ninguém foi preso. Do outro lado da rua, uma pessoa registrou o corre-corre na porta do supermercado que fica em Inhaúma, zona norte da cidade. Alguns deixavam o estabelecimento com mercadorias no ombro. Muitos produtos ficaram jogados na porta do supermercado. Está assaltando o Inter. Do lado de dentro, muita bagunça, prateleiras vazias e alimentos espalhados pelos corredores. Garrafas de bebidas ficaram quebradas. Nunca vi isso na minha vida, mano. Nunca vi, meu irmão. Até um caixa foi arrombado, mas o dinheiro não foi levado. Com a chegada dos policiais, diversas pessoas fugiram e ninguém foi preso. A delegacia da região está investigando o caso. Representantes do supermercado foram ouvidos e testemunhas serão chamadas para prestar depoimento. Um dos suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto a uma empresa de valores em Guarapuava, no Paraná, foi preso e, segundo a polícia, ele teria ajudado na logística da ação e no fornecimento de armas. Cerca de 30 criminosos invadiram a cidade e aterrorizaram os moradores. A intenção do bando era chegar a uma empresa de transporte de valores. O fim da noite de ontem e o começo da madrugada de hoje foram assim no município de 180 mil habitantes. Que coisa! Para evitar reforço policial de outras cidades, o grupo bloqueou as principais vias de acesso ao centro. Passar as polícias daqui para lá. Os criminosos também atearam fogo em 2 veículos deixados em frente aos portões do batalhão da PM para dificultar a saída dos agentes. Ficou louco, rapaziada. Tacaram fogo no batalhão e tudo. As portas de vidro do prédio ficaram estilhaçadas. Este morador relata um ataque à delegacia. Pessoal do céu, acabaram de pregar-lhe fogo na delegacia aqui em Guarapuava. Este outro gravou com celular parte da quadrilha interrompendo a circulação de veículos. Tô roubando um taxista, mano. Várias pessoas foram feitas reféns. Nesta imagem, as pessoas aparecem de mãos dadas, numa espécie de cordão humano. Centenas de cartuchos ficaram espalhados pelo asfalto. Para prender os ladrões, até carros do Exército foram acionados. A quadrilha não conseguiu chegar aos cofres da transportadora de valores. E mesmo com toda a força policial mobilizada, os bandidos conseguiram fugir em direção à área rural de Guarapuava. Pelo caminho, deixaram carros blindados capotados e armamento pesado. O secretário de Segurança do Paraná disse que 3 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 policiais. Estão passando bem, um já está fora de perigo, tiro na perna, e o outro que teve um tiro aqui no rosto que nós vamos acompanhar mais de perto. Falou ainda que a quadrilha não obteve êxito por causa do plano de contingência já existente no município. Eles barraram com essa estratégia nossa aqui. E a gente acabou logrando êxito, né? Eles acabaram indo para a rural, que era o nosso interesse, tanto que não houve na região da empresa aqui, da Proforte, levamos tudo para essa região aí de Palmeirinha, indo à direção a Pitanga. Então essa área toda aí houve uma perseguição, né? Eles acabaram abandonando 6 veículos. O
Os Estados Unidos retiraram o Brasil da lista de países não recomendados para viajar por conta da Covid-19. A recomendação aos norte-americanos é de que estejam vacinados contra a doença ou evitem a viagem se não estiverem imunizados. Com a mudança, o Brasil ocupa agora, ao lado de nações como França, Reino Unido e Portugal, a posição 3 em uma escala de risco que vai até 4. A cidade norte-americana da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, é a primeira do país a voltar a exigir o uso de máscaras em lugares públicos fechados. Já em locais privados, como empresas e restaurantes, a decisão ainda cabe ao dono do estabelecimento. A medida é uma tentativa de frear a alta de casos que a costa leste do país enfrenta com a chegada da variante BA2 da Omicron. Em Xangai, mais de 370 mil pessoas foram infectadas desde o início do pior surto de coronavírus registrado na China desde Wuhan. As primeiras mortes no lockdown foram anunciadas hoje. Dos transtornos aos 25 milhões de habitantes, aos reflexos econômicos que podem afetar inclusive o Brasil. Vamos conferir na reportagem. O lockdown em Xangai produziu cenas nunca antes vistas na maior e mais rica cidade da China. Moradores famintos que gritavam por comida. As crianças infectadas separadas dos pais. O desespero de familiares separados forçadamente. São quase 2 meses de lockdown e a revolta popular continua a se espalhar nas redes sociais pelo mundo afora através de chineses que conseguem driblar a censura. Vídeos mostram a agressividade com pessoas que testaram positivo para a Covid durante a abordagem para conduzi-las ao isolamento. A rigorosa estratégia de zerar os casos de Covid não evitou as primeiras mortes nesta nova onda. Nesta segunda-feira, as autoridades informaram que Xangai registrou 3 óbitos. As perdas econômicas dos 25 milhões de habitantes do maior centro financeiro chinês também preocupam. Além do efeito doméstico, a previsão é que as fábricas paradas chinesas agora venham a afetar a cadeia de suprimento global nos próximos meses. Em entrevista à Rede TV, Henry Oswald, presidente da Abrachan, grupo que reúne mais de 100 empresas brasileiras que fazem negócio na China, disse que a previsão dos empresários é que o confinamento resulte em parada em parte da produção do Brasil no mês de julho, pela falta de componentes eletrônicos, hidráulicos, entre outros, que são produzidos em Xangai. Os navios não querem vir para a China porque sabem o caos que está tendo, e os que vêm acabam indo para outros portos, ter termo de produção até embarque de 2 semanas a 1 mês, pelo menos. Essa situação agora, tranquilamente, ela está passando de 1 mês. E custos, logísticos indo lá para aquela casa que nós tínhamos no início lá da pandemia de containers aí de 10, 12, 15 mil dólares, enquanto eles já estavam reduzindo para casa já de 6, 7 mil dólares. As empresas brasileiras que vendem na China já sentem o impacto do lockdown. E mesmo quem vende aqui, que é o caso de Vale, Petrobras, Suzano, JBS, BR Foods, já está tendo um impacto muito forte, com parada de fábricas, com consumo muito menor. O brasileiro que mora em Xangai há 20 anos contou ainda da angústia de ficar 2 horas no aplicativo para tentar comprar comida, de aguardar 1 semana a entrega, já que não se pode depender do alimento fornecido pelo governo. As próprias sacolas do governo, que a gente recebe, às vezes perguntam, mas por quê? A gente recebeu semana passada uma sacola deviam ter uns 15 pimentões verdes. Pô, mas o que eu vou fazer com 15 pimentões verdes? A situação precária dos locais de isolamento é outro agravante. Ao caminhar dentro de um deles, a moradora de Xangai, Yu Beibei, relata que não há remédios ou injeções, que os banheiros não são limpos. Ela denuncia também a falta de chuveiros quentes, a luz acesa a noite toda que dificulta o sono e diz que percebe uma conscientização coletiva, que os chineses que estavam com medo no começo da pandemia estão percebendo que o vírus não é mais tão horrível assim. Marcelo Espíndola, de Bangkok, para o Rede TV News.
A Rússia bombardeia Lviv e mata os primeiros civis na cidade próxima de países da OTAN. O Kremlin manteve o ultimato contra a última resistência ucraniana em Mariupol. Ao menos 7 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas, entre elas uma criança em um bombardeio pela manhã em Lviv. O exército russo teria disparado cerca de 5 mísseis. Os moradores registraram os foguetes de cruzeiro voando em direção aos alvos na cidade. Esta mulher chora a perda de parentes. Artem, 3 anos, foi levado a um hospital, onde passou por cirurgia na mão. Ele e a mãe fugiram de Kharkiv, a segunda maior cidade do país e uma das mais atacadas desde o início da guerra. Foram as primeiras mortes de civis desde que começou a guerra em 24 de março. Victoria Kavalenko não consegue conter as lágrimas enquanto olha para um vídeo no celular do funeral da filha mais velha, de 12 anos. A mãe, que voltou para Cherniv, no norte, estava refugiada em Lviv quando a adolescente Verônica e o padrasto foram enterrados. A filha morreu enquanto fugiam. Ela lembra que tropas russas acertaram um morteiro no carro da família. 13 pessoas morreram no centro de Kharkiv. Vários edifícios ficaram destruídos ou danificados, incluindo um jardim da infância. Bombeiros correram em busca de sobreviventes. O ataque matou um adolescente. Mãe e avó ficaram desesperadas. Aqui, paramédicos tentam salvar uma mulher que teve a casa destruída. Nem a garagem de ambulâncias e o escritório dos socorristas escaparam das bombas. Russos divulgaram imagens das explosões de mísseis atingindo Kharkiv. Forças ucranianas postaram imagens de disparos de foguetes em sequência. O local não foi especificado. Um morador gravou destroços de um helicóptero russo no município de Makariv, na periferia de Kiev. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que os ataques recentes foram com mísseis de alta precisão, com mais de 300 alvos atingidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a batalha na região de Donbás, no leste do país, já começou. O chefe de Estado disse que as forças vão continuar lutando. Já Moscou mantém o pedido para que os últimos soldados em Mariupol se entreguem. A cidade está quase toda destruída. Muitos moradores morreram. O governo de Kiev diz que cerca de 100 mil pessoas continuam presas, passando fome e frio na cidade sitiada por tropas russas. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk apelou ao Kremlin que permita um corredor para a retirada de mais moradores. Ainda no leste do país, o chefe da administração regional de Luhansk, que faz parte de Donbás, disse que as forças russas ganharam o controle da cidade de Kremina, aumentando o território na região detida por Moscou. Em pronunciamento nesta segunda-feira, Vladimir Putin afirmou que as sanções do Ocidente contra Moscou falharam. O russo disse que o consumo até aumentou no país e falou que o embargo atinge justamente quem o iniciou. A inflação e o desemprego pioraram nos Estados Unidos e nos países europeus. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entregou um questionário ao embaixador da União Europeia, Mate Mazikas, e disse que é o primeiro passo em sua campanha para conseguir adesão acelerada ao bloco. Uma reportagem publicada no jornal americano The New York Times acusou a Ucrânia de usar bombas de fragmentação contra os russos. Os ataques teriam ocorrido no vilarejo de Hussarivka, na província de Kharkiv. O armamento é conhecido por espalhar várias mini-bombas que não necessariamente explodem na hora. O uso desse tipo de arma é condenado por vários países e já havia sido denunciado por ucranianos. Kiev ainda não se manifestou.
O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou que vai enviar uma lei ao Congresso para autorizar a castração química de estupradores. O projeto deve ser apresentado ainda esta semana. Castillo falou que esse tipo de pena atende a um clamor popular, mas enfrenta resistência dentro do governo. De acordo com o Ministério da Mulher peruano, cerca de 15 menores de idade são violentados sexualmente por dia no país. Agora você vai ver uma imagem impressionante registrada em uma estação de trem em Buenos Aires, na Argentina. Uma mulher perde o equilíbrio e cai nos trilhos no momento em que a locomotiva passa. Esse acidente aconteceu há 2 semanas, mas só agora o vídeo foi divulgado. A vítima contou que teve uma queda de pressão, tentou pedir ajuda, mas se desequilibrou. Ela ficou 12 dias internada para tratar os ferimentos e já recebeu alta. Vamos agora a alguns flagrantes pelo Brasil. No Rio, uma menina de 9 anos foi atingida por estilhaços de bala quando caminhava com a mãe e a avó. O caso aconteceu numa comunidade na zona oeste da cidade. Ao ser atingida de raspão no olho, a garota cai. Uma das mulheres corre em busca de socorro enquanto a outra ajuda a criança. Ela também corre e, mesmo ferida, a menina vai atrás. A polícia militar informou que não houve confronto envolvendo policiais. A criança foi levada para um hospital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dela é estável. Um homem foi morto dentro de um bar em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. O circuito de segurança mostra o momento em que o atirador chega armado com uma escopeta. A vítima, identificada como Sidney Augusto da Cruz, de 30 anos, passa a mão nele e o homem reage. Os dois discutem até que o disparo é feito. Sidney morreu na hora. O criminoso ainda não foi identificado. Câmeras de segurança registraram um grave acidente em Rio Branco, no Acre. O vídeo mostra 2 motociclistas andando quase lado a lado. Eles tentam ultrapassar um carro. Lucas Alves Coelho, de 27 anos, bate na lateral do veículo, se desequilibra e cai. Um veículo que vem na direção contrária atinge a moto e atropela o rapaz. O homem morreu no local. Em São Paulo, uma mulher de 35 anos sofreu uma tentativa de feminicídio depois de ter denunciado o ex-marido por ameaça. Os 3 filhos da vítima estavam no carro que foi atacado pelo agressor. Câmeras de segurança flagraram tudo. As imagens mostram o momento em que o homem joga o carro contra o veículo em que a vítima está com os 3 filhos e o namorado. Eles haviam acabado de chegar em casa. Marcos da Silva Correia desce do veículo e vai atrás da ex-mulher. Volta, pega uma barra de ferro e a ataca. A vítima tenta se defender. O agressor larga o carro e foge do local. O ataque foi logo depois que a vítima registrou um boletim de ocorrência solicitando medida protetiva contra o ex-marido. Ela não quis se identificar, mas contou à nossa equipe que ela e a filha já sofriam ameaças dele. Ela é louca! Ela é louca! Eu não quero vocês aí com esse cara! Durante o dia, eu estava passeando na casa do meu namorado com os meus 3 filhos. Daí o pai dela ligou, querendo saber onde ela estava. E daí ela falou, estou na casa do namorado da mamãe. Aí ele começou a xingar e falou assim, eu não quero você na casa desse vagabundo. Eu não quero vocês aí, fala pra sua mãe que você quer ir embora agora. Na ligação com a filha, o homem xinga a ex-mulher. Eu não quero! Você tá ouvindo? Eu não quero! O negócio vai ficar preto! Vai ficar preto! Já tá escuro! Vai ficar mais preto ainda! Eu não quero! Não é pra você chorar! Não é culpa sua! É culpa da vagabunda de sua mãe, essa caramba! A mulher e a filha, de 8 anos, ficaram feridas. A menina vai ter que passar por cirurgia. A filha dele, infelizmente, foi a que mais sofreu e está muito triste, muito abalada com tudo isso. E agora ela vai ficar um bom tempo sem brincar por causa de uma impunidade, né? Por causa que ele não pensou nem nas próprias filhas. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tentativa de feminicídio. Marcos ainda não foi encontrado. Cristiano Ronaldo comunicou o falecimento de um dos gêmeos que estava esperando com a esposa Georgina Rodrigues. Segundo uma TV portuguesa, o menino morreu durante o parto.
No comunicado, o jogador disse ser a maior dor que os pais podem sentir, mas que o nascimento da menina dá forças nesse momento difícil. O craque agradeceu aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio que a família e ele estão recebendo. O entorno da Vila Belmiro, o Estádio do Santos, virou uma verdadeira praça de guerra. Torcedores organizados do Peixe e do Coritiba entraram em confronto antes do duelo das equipes pelo Brasileirão. A briga teria começado após uma emboscada dos santistas para os coxa brancas no momento da chegada ao local do jogo. Um homem não identificado foi espancado durante a confusão e ficou caído em uma das ruas no entorno da Vila Belmiro. A briga se estendeu até uma unidade de pronto atendimento que fica perto do estádio. A polícia militar informou que 18 pessoas foram detidas no conflito. Não há informações sobre o estado de saúde do torcedor espancado. Apenas 2 equipes continuam com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo queria manter a invencibilidade na competição, mas foi até o Rio de Janeiro e acabou superado pelo Flamengo. O São Paulino começou a semana de cabeça quente. A equipe que estava empolgada no Brasileirão parou diante do Flamengo. Mais de 50 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver a vitória do rubro-negro por 3-1. Se a rodada não foi boa para os tricolores, os corintianos já não podem dizer o mesmo. O Timão é líder do Brasileirão e fazia tempo que os alvinegros não sentiam essa sensação de estar no topo da tabela, desde 2018. Naquele ano, a liderança também veio na segunda rodada e durou pouco. Quem sabe agora vai ser diferente. Nós oscilamos ainda um bocadinho, porque ainda não estamos todos alinhados em termos de comportamentos. A liderança foi confirmada na vitória por 3-0 diante do Avaí na Arena de Itaquera. Roger Guedes guardou os gols corintianos. O camisa 9 revelou um pedido ao técnico Vitor Pereira para mudar o posicionamento em campo e, pelo jeito, deu certo. Não é que eu cobrei dele, mas eu conversei com ele, que foi uma coisa que ele tinha falado comigo, acabou não acontecendo. Mas a gente sabe que o futebol é assim, a gente tem que entrar dentro de campo e dar conta do recado para mostrar que ele estava errado e não eu. Colado no Corinthians está o Atlético Mineiro. O Galo bateu o Atlético Paranaense por 1-0 e também manteve o 100% de aproveitamento. O momento que marcou a rodada foi a despedida de D'Alessandro do Internacional. O argentino de 41 anos pendurou as chuteiras no Beira-Rio, na vitória do Colorado sobre o Fortaleza por 2-1. O camisa 10 marcou o gol de empate do Inter. Foram 529 jogos pela equipe, 97 tentos, 113 assistências, além de 12 títulos. Espero ter correspondido, ter estado à altura desse clube. Tentei fazer sempre meu melhor. E muito obrigado mesmo. A partir de amanhã vou ser mais um torcedor. O atacante Neymar voltou a ser assunto no noticiário esportivo deste fim de semana. O brasileiro fez mais uma boa partida com a camisa do PSG e foi elogiado pelos jornais franceses, mas também teve repercussão fora dos gramados. Neymar usou a rede social para ironizar uma declaração feita pelo ex-jogador Fábio Aurélio, com passagens por Liverpool e Grêmio, sobre a sua carreira. Fábio disse que, se fosse o atacante brasileiro, estaria decepcionado por ainda não ter conquistado uma bola de ouro. Neymar então postou um vídeo em tom de desabafo e disse estar cansado desse tipo de declaração. A moral, cansado desses ex-jogadores aí que abrem a boca pra falar merda. 5 minutinhos de entrevista, só fala da vida dos outros. Porra, que quer criticar? Critica, mas fala merda assim não dá, né? Apesar das polêmicas fora dos gramados, ontem o brasileiro entrou em campo e marcou um dos gols da vitória por 2-1 do PSG no clássico com o Olympique de Marselha, sendo elogiado até pelo jornal francês Le Parisien.
O jogador soma 8 gols e 3 assistências em 10 partidas disputadas neste ano. Agora veja só essa história. Mesmo sem vencer a competição que acontecia na praia de São Conrado, no Rio, um bodyboarder se tornou herói. Pois é, ele resgatou um salva-vidas do mar agitado pela ressaca. Renan Souza Conceição, o Biruleibe, mas também pode chamar de a nova celebridade da praia de São Conrado. Por onde passa, o bodyboarder agora é tratado como herói por amigos e desconhecidos. Eu tô vendo de perto o quanto ele é gigante, sabe? O quanto ele carrega uma luz imensa nele. Ele é herói pro mundo todo. Dá orgulho, entendeu? E tudo por causa deste ato de coragem. Ele é maluco! Renan, que participava de uma competição, enfrentou o mar mexido e as pedras para resgatar um salva-vidas que tentava socorrer outra pessoa. Foram quase 30 minutos brigando com a água. Com o apoio de um helicóptero dos bombeiros, Biruleibe ajudou a salvar a vida do militar, que sofreu apenas escoriações. Cada abraçada que eu dava, eu falava, me ajuda, meu Deus, diante de Deus. Aí eu, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Eu via que pelo menos um pouquinho eu estava saindo do lugar, mesmo com muita dificuldade, mas falei, e aí eu vou soltar ele, cara, vou soltar ele, vou acabar morrendo, e as ondas vinham, mas aí, Deus entrou em ação, tremendamente ali, né, mesmo tendo tomado a onda na cabeça, o strep arrebentado, mas, graças a Deus mesmo eu consegui. Nascido e criado na Rocinha, comunidade a poucos metros da praia, o bodyboarder conhece muito bem aquelas águas e mesmo assim sentiu que também estava em perigo. Eu olhava para ele, eu olhava para o mar e pensava na minha vida. Eu falava, cara, eu ficava pensando, cara, a pessoa morrer aqui agora, mano. Vou morrer dentro do mar. O Renan só voltaria para a água no dia seguinte para disputar as semifinais da competição. Ele estava poupando energia, mas mesmo assim decidiu enfrentar o mar em um resgate tão desgastante que pode ter custado um sonho. É que o Biruleibe sempre quis estar no pódio de um campeonato de bodyboard. E como gastou todo o gás que tinha, acabou eliminado nas semifinais. Mas conquistou um título muito mais importante. Dessa vez eu não realizei meu sonho de ser finalista brasileiro e nem de ser campeão. Não ganhei um campeonato, mas ganhei mais uma vida. Legal, né? É uma inversão de papéis ali. Conseguiu salvar o guarda-vidas, né? Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Boa noite e excelente semana. Até amanhã.